Olá, família, povo de Deus, comunhão. O Senhor vive e reina e Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dá paz sempre. Nós estamos aqui numa caminhada, numa peregrinação aqui sobre a beleza do interior, a beleza do invisível, a beleza do sutil, a beleza do não evidente, mas do permanente. Então, falando sobre aquilo que é o valor, aquilo que é o essencial, aquilo que não tem mudança nem sombra de variação, aquilo que traduz as virtudes de Deus muito mais do que os seus atributos, aquilo que fala da semelhança e não da igualdade. Deus, como Pai, queria traduzir a sua semelhança, o diabo como sedutor, que nos ofereceu a igualdade da divindade. Então, quando eu percebo a divindade sem conhecer a beleza da paternidade, Deus se torna a minha pior sedução. Eu fico seduzido pelo poder de Deus, como o diabo ficou, em vez de ser inspirado pela beleza da sua paternidade. E isso ressignifica todas as coisas serão ressignificadas a partir do belo, do invisível, da semelhança e não da igualdade. Salmo 127, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil montar guarda. Se não for o Senhor que concede o sono e que concede o descanso e o repouso, será inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar tão ardentemente pelo alimento. Se o Senhor é quem concede. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha, esse salmo nós queremos compartilhar sobre a beleza do trabalho. A beleza do trabalho. E a beleza do trabalho está na companhia, no privilégio de conhecer as virtudes de Deus trabalhando com Ele e não trabalhando para Ele. O trabalho não é uma atividade para, o trabalho é uma atividade com. Serviço é para, trabalho é com. O trabalho é para produzir conhecimento, o trabalho é para aprofundar o relacionamento e não para ter o problema resolvido. Meus irmãos, se fosse para ter o problema resolvido, Deus não tinha permitido que ele acontecesse. Então, para que Deus escolheu trabalhar? Se Deus, sendo Deus e podia fazer tudo com o estalar dos dedos, onde Deus estava com a cabeça de optar pelo trabalho? Por que o trabalho é uma decisão intencional de Deus? Meu pai trabalha até hoje. Porque o ambiente do trabalho foi o ambiente definido por Deus, foi o cenário pedagógico que Deus escolheu para, em comunhão com Ele, nós íamos compartilhando virtudes ao ponto de conhecermos o que nos identifica. Então o trabalho é para produzir uma identidade. O trabalho é para produzir uma correspondência, uma corresponsabilidade. O trabalho é para que a gente responda um ao outro e juntos nós respondamos aos outros. Então o trabalho é a forma responsável de corresponder, assumindo a responsabilidade, sendo a resposta. Nós somos a resposta, assumindo a responsabilidade, na medida em que correspondemos um ao outro trabalhando. Então o trabalho não é para resolver o problema. Por isso que ele está dizendo o seguinte: todo o seu esforço numa construção será inútil se não for o pai que está construindo. Então, você vai fazer uma casa? Então não coloca a sua expectativa no que você não pode. Não é a casa que você está construindo, não é a casa que o seu dinheiro está pagando, não é a casa que você entendeu que é melhor para você. Não é isso. O pai é o construtor.
E ele colocou na sua vida a meta, o alvo, o desejo de construir uma casa, para que na construção da casa com ele, você possa conhecer o significado dessa casa. Essa casa vai abrigar o quê? Vai cumprir que propósito? Ela está em qual endereço? Que tipo de gente vai passar por ela? É isso. Qual era a intenção de Deus de despertar em você o desejo de construir uma casa? Não é o endereço que eu escolhi porque o terreno estava mais barato. Não é o endereço que eu escolhi porque era uma oportunidade. Não é o endereço que eu escolhi porque eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Não é os materiais que eu selecionei porque assim eu vou economizar. Não é o tipo de construção que eu optei porque eu vou ter mais lucro. Isso é coisa de gente estúpida. Não, tem que ficar nervoso. Isso é coisa de gente que está alucinada, que perdeu o sentido da vida. Isso só está deixando as pessoas deprimidas, frustradas, sobrecarregadas. Porque perderam o sentido do trabalho. Para essa coisa que ele está dizendo assim, é inútil, é em vão trabalhar numa construção se não for o Senhor que está construindo. É inútil qualquer dispositivo seu, arame farpado, telinha, tech guard, arruma, faz o que você quiser, gasta o dinheiro que você quiser. Em laser, câmera, tudo. Isso vai ser um esforço inútil. Inútil. Se não for o Senhor guardando sua vida e a vida da sua família. Sabe por quê? O seu pior inimigo pode ser contratado por você. Você que vai dar a carteirinha para ele passar na portaria do seu condomínio. Porque quem garante? Quem garante? Quem garante? O seu sócio, o seu funcionário de confiança, seu próprio filho, aquele que senta com você na mesa. O seu maior traidor não vai pular o muro. Ele vai estar sentado com você, servindo o mesmo prato. Tá bom? Jesus diz, o meu traidor não pula o muro. Esse é o gato, é o cachorro, é o rato, é o passarinho. Isso aí é quinta categoria de traição. Sabe quem é o traidor? Aquele que se disfarça de amigo e que só tem uma coisa na vida, o interesse em que você resolva o problema dele. Ele não vê você com respeito, ele vê você com admiração. Ele te admira porque você é tudo o que ele sempre desejou na vida. Mas no primeiro dia que você desapontá-lo, ele vai vender você. Ele vai trocar você por outra coisa. Ele vai colocar preço na sua vida e dizer assim, não vale a pena. Não vale a taxa, não vale o que eu estou pagando, vou pegar o que me pertence e fui. Esse é o traidor. O traidor é alguém que você colocou do seu lado e erroneamente colocou sobre ele algum tipo de expectativa, como ele colocou expectativa em você. É uma relação de expectativa. Por isso que quando Jesus colocou Judas, era para nos ensinar. Sendo que Judas nunca desapontou Jesus, por isso que mesmo no dia que Judas vem para entregar a mercadoria, Jesus diz, e aí, amigo? E aí, amigo? Não mudou nada no coração de Jesus, porque em nenhum momento houve o quê? Expectativa, porque Jesus estava cumprindo o seu trabalho. Jesus estava trabalhando no coração de Judas. Por isso, trabalhando no coração de Judas, ele fala, Judas, vai fazer logo o que você entendeu, porque senão você vai ficar aqui, ó, esticando uma expectativa que não vai resolver. Vai lá e enfrenta. Enfrenta lá o que você entendeu, enfrenta o que você imaginou. Jesus não está com raiva mandando Judas trair ele, não. Aquilo não é um desabafo de quem falou assim, ô Judas, já que é para trair, trai logo.
Tipo assim, perde meu tempo, não tem gente que acha que Jesus falou isso ajuda. Ó, se é pra você trair, vai lá e trai logo, fica perdendo meu tempo. Não, amigo, seguinte, você está aqui comigo por conta de uma expectativa, por conta daquilo que você entendeu, você colocou em mim uma expectativa. Fala o seguinte, vai lá e faz isso. Vai viver o que você entendeu. Senão isso aqui vai ser uma coisa que não vai virar nada. Então agora Judas tem que assumir a responsabilidade das decisões que ele tomou. Só um amigo para fazer isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, trabalho. Nós não estamos aqui para prestar serviço, resolver um problema, suprir uma necessidade. Nós estamos aqui para aprender as virtudes de Deus, trabalhando com Ele e não trabalhando para Ele. Nem tampouco trabalhando por Ele, é trabalhando com Ele. Deus nos chamou para o seu trabalho, para que trabalhando junto com Ele, nós possamos ir todo dia conhecendo que virtudes motivam o Todo-Poderoso a trabalhar, em vez de usar o seu poder para realizar. Deus preferiu usar suas virtudes para continuar trabalhando, em vez de usar o seu poder para realizar o que Ele queria. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, fica na paz.